Tic-tac, tic-tac, tic-tac é o relógio do Tonhão, o presidente da equipe do Remo, cara. O Tonhão, ele em entrevista, ele disse que mais tardar na segunda-feira o Remo iria anunciar o seu presidente. Aliás, iria anunciar o seu técnico. O presidente remista também comentou sobre a chegada de novos jogadores, mas despistou sobre anúncios. E é algo que a gente vem batendo aqui na tecla constantemente. Constantemente. Meus amigos, o Remo já iniciou, mesmo que o Remo ele tivesse dentro do planejamento, né? Dentro do planejamento. O Remo ele já tivesse iniciado já com o treinador, ele já estava atrás, porque o time que chega da Série A ele já começa atrás dos demais. Porque os demais que estão na Série A, eles já têm time de Série A. Vai buscar um reforço, outro aqui, outro ali. O Remo não tem um time de Série A. O Remo tem um time de Série B. E com um time de Série B não se joga a Série A. É praticamente impossível conquistar alguma coisa com um time de Série B você jogando na Série A. Existem as exceções, como foi a do Mirassol. Mas a grande maioria, 99,9%, não consegue bons resultados. A grande questão é que o Tonhão disse que ontem seria o prazo limite para o anúncio do treinador. Parece que o Palermo recuou, não vem mais. Parece que a pedida do Cuca é uma pedida muito alta. Parece que outros treinadores, pelos valores colocados à mesa, pelo risco, né, de treinar o Remo hoje, porque você treinar, querendo ou não, é um time de muita visibilidade, é um time imenso, com uma camisa imensa, com uma torcida espetacular, mas é um risco. Você subir e descer com o Remo, você vai ficar marcado como um time que voltou para a Série B com o Remo, vamos dizer assim, né? Se sou eu aceitaria treinar o Remo, pela grandiosidade, pela camisa, sabe? Eu iria querer entrar na história do Remo. Essa é a verdade. Mas até agora não tem treinador. Isso é preocupante. Porque quando você não define o treinador, isso atrapalha em muitas coisas que pode estourar lá na frente. Isso pode estourar lá na frente. Em que, Jonas, que pode estourar? Meus amigos, pode estourar da seguinte forma. Se você atrasa o treinador, você atrasa a pré-temporada, você atrasa a aquisição de reforços, que ninguém é maluco de contratar jogadores sem saber quem vai ser o treinador, a metodologia, a forma que ele joga. Se você vai contratar 2 jogadores aí pelos lados, mas o cara não joga pelo lado, ele joga por dentro. Sabe? Dentre outras situações táticas que causam impacto no não anúncio, no não fechamento desse novo treinador, né? Dentre outras coisas, isso é preocupante, porque o Remo está começando atrás de muitas equipes. A gente vai continuar cobrando aqui o Tonhão para que, cara, se você não está conseguindo um grande treinador, você olha o mercado e vê os treinadores que estão disponíveis no mercado e que têm a propensão, né, que estão propensos a aceitar o projeto. O que não pode ficar nesse lenga-lenga danado, né? Surgiu informações também que não existe a certeza de que o Marcos Braz ele vai permanecer. Se existe um time que vai disputar a Série A, que não poderia ter tantas incertezas, é o Remo. O Remo já era para estar bem adiantado com convicções e não com incertezas. Então espero que o Remo, que o presidente, falando aqui pro presidente, defina logo isso. Porque se demorar muito, essa bomba vai explodir em 2026. Vai explodir em 2026, tá? Pelo menos algumas renovações, elas foram confirmadas, como o do Marcelo Rangel, tá? Ele firmou no início do mês um novo vínculo aí com o clube que é válido até o final agora de 2026. O Remo anunciou ontem, dia 15, né? Todo mundo já sabia que essa renovação iria acontecer, mas o Remo acabou anunciando de forma definitiva, né, ontem a permanência dele. Não tinha sido anunciado ainda, apesar de a gente ter anunciado aqui também, tá? Ele vai ficar até o final de 2026, ele que foi um dos pilares da campanha do acesso à Série A do Remo, né, ao Campeonato Brasileiro. O Rangel atuou em 37 dos 38 jogos, então assim, se machuca muito pouco, é muito ativo e é um bom goleiro, tá? Ele foi muito importante com defesas decisivas dentro da competição. O site oficial do clube, né, ele comemorou a renovação e disse o seguinte, o Marcelo Rangel, ó: renovar com o Remo é a continuidade de um sonho, é seguir firme para alcançar novos objetivos, no individual e no coletivo. Estou confiante e cheio de fé para essa nova temporada. O Remo é para quem tem fé, o Remo é para quem acredita. Foi assim que chegamos até aqui, e passo a passo, com humildade e muito trabalho aí, disse o Rangel, o goleiro que permanece aí até o final do ano na equipe do Remo, tá bom, meus amigos? E ainda não foi anunciado, tá? Foi anunciado de forma indireta pelo Marcos Braz ali, a chegada do Aleph Manga, mas não foi oficiado, aliás, não foi anunciado oficialmente. Juntei oficial com anunciado, oficiado, rapaz, né? Mas não foi anunciado oficialmente o Aleph Manga, até porque não se sabe se o Marcos Braz vai ficar, né? Ainda tem essa incógnita ainda em relação
ao Marcos Braz, tá bom, meus amigos? Mas uma notícia ruim referente ao Remo, né, que ele perdeu o mando de campo, e dupla uruguaia, né, que foi expulso no jogo contra o Avaí, pegou 4 jogos de punição, cara. Então aquele jogo, fatídico jogo, que poderia ter tirado o Remo do acesso, porque quem tinha algo a perder naquele jogo era o Remo, porra. Eu assistindo aquele jogo, eu não entendi o porquê os jogadores estavam daquele jeito, estavam totalmente descompensados, cara. Só o árbitro teve que falar, cara, vocês vão ser expulsos aqui. Vocês têm um jogo importante em casa contra o Goiás, né? O time azulino encarou a equipe catarinense, foi na 37ª rodada da Série B, né? Foi dia 15 de novembro. O Remo ele vai recorrer, tá? O clube acabou recebendo uma série de punições por conta da contusão, da confusão registrada aí contra o Avaí, que aconteceu pela 37ª rodada da Série B, né? Na ocasião, um confronto entre torcedores das duas equipes foi registrado nas arquibancadas do estádio da Ressacada, além de uma troca de gentilezas entre os jogadores no gramado. Tá? Os fatos foram colocados aí na súmula pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, também ontem, dia 15. Ocorrido nas arquibancadas, nas arquibancadas, o Remo perdeu o mando de campo e recebeu aí uma multa de R$35 mil, enquanto que Diego Hernandes e Nico Ferreira, ambos foram expulsos na partida, vão pagar com 4 jogos de suspensão cada, tá, meus amigos? Pelo confronto nas arquibancadas, né, que eu até discordo de que o clube tem que pagar por isso, né, porque, enfim, não é porque o jogador tá brigando no campo que eu vou brigar aqui na arquibancada. E não é porque tá tendo uma briga na arquibancada que o jogador ele tem que brigar no campo. Não entendo essa máxima, não entendo esse raciocínio. Mas, pelo confronto nas arquibancadas, o time azulino foi enquadrado no artigo 257 do STJD, que fala sobre participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente, né? Como não foi possível identificar os protagonistas da briga, a punição foi aplicada ao clube, a pena mínima, um jogo, foi aplicada, além de multa em dinheiro, tá? Já os 2 uruguaios envolvidos na confusão no gramado, o Diego e o Nico, foram julgados pelo artigo 254A, que corresponde à prática de agressão física com punição, que varia entre 4 a 12 partidas, em caso de condenação, né? Então eles pegaram ali a pena mínima, que foram 4 partidas. O lance foi no fim da partida aos 57 minutos, não tinha nem tá se metendo em briga nesse tempo aí, o Remo, né, cara? Pouco depois da paralisação por conta do ocorrido nas arquibancadas, né? Administrando aí o resultado favorável de 3-1, o Avaí acabou tendo um escanteio ali pelo lado direito, né, 57, o Raylan cobrou curto com o Marquinhos Gabriel e recebeu uma pressão do Nico, Diego Hernandes. O time paranaense recuperou a posse, mas o camisa 10 do Avaí tentou retardar a reposição, teve um empurra, enfim. Então, a dupla uruguaia fica 4 jogos aí fora, tá? Lógico, o Remo vai recorrer essa questão, o departamento jurídico do Remo, né, vai recorrer a essa série de punições aí sofridas, e segundo o Gustavo Fonseca, que é advogado do time azulino, ele confia nas provas obtidas e está trabalhando no recurso para tentar reverter. Já começar aí com tantos jogos com perda de mando, né, e reforços importantes, esses 2 uruguaios são bons jogadores, é complicado, espero que o Remo recorra. E se tem prova mesmo efetiva ali para conseguir reverter essa situação, seria o melhor aí pro Remo, tá? Que já tá começando todo tumultuado, no Braga não sabe se fica, o Guto Ferreira saiu, o Pedro Rocha saiu, o presidente não define quem vai ser o técnico, então Deus nos acuda essa questão aí do Remo, tá bom, meus amigos? Você que tá aqui no JS TV, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais aqui pro nosso crescimento, então se inscreva, deixa o like, que você ajuda muito a gente, tá bom? Forte abraço para você, saudações, tamo junto, valeu!